Vamos lá, vamos começar? Gente, temos um negócio definitivo na semana que vem, né? Eu falo que é definitivo porque assim, saindo a nota, a nota de vocês eu já vou lançar do experimento. Terça-feira vocês vão apresentar o experimento. Hoje vocês apresentam para nós, terça é apresentação, na terça tarde. O Alexandre vai passar para vocês, para os menininhos aqui do projeto. Eles são da escola pública. Eu pretendo que vocês façam a prova já com a nota da apresentação. Porque aí vocês já sabem, e rapidamente eu quero lançar a nota da prova. Fala. No dia vai ser tipo uma feira, Não, não. Vai ser. Eu ainda vou acertar com o Alexandre, mas muito provavelmente vai ser assim: tem uma turma de 40 alunos, cada um vem e apresenta. E esses alunos vão fazer questionamentos para vocês. Pode fazer. Tá bom? Assim, mas a gente ainda vai definir o tempo, eu falo com o Alexandre ainda. Difícil porque é 40 alunos, né? Ah, hoje dá. Hoje dá. Então a gente deixa vocês por último. Pode ser? Pode ser? Hoje dá. Mas aí como é que vocês levariam essa fonte para. Vocês têm jeito? Não, fechou. Não, fechou. Eu converso com o Alexandre, nós vamos lá. Tá ok? E aí assim, aí na quarta, porque que eu tô falando? Porque as notas da primeira prova já foram muito baixas. Eu só não me lembro o que eu combinei com vocês da atividade do Moodle, vocês precisam me lembrar. É por acerto, se acertar 100% de todas, vai mais meio ponto também. Na média não, na primeira prova. Dá na mesma, mas é porque eu altero a nota da primeira prova. Então 100%. Tá, não, vamos fazer o seguinte, eu vou melhorar. Vocês não merecem? Você merece, Thiago, porque você chegou na hora. Cara, eu estresso muito quando eu combino as coisas. Cara, eu estresso demais mesmo. Vamos fazer assim, fica um ponto. Certo? A proporção vai ser um ponto. Então, 100% de acerto, um ponto. 70% de acerto, 0,7. E assim por diante. Tá ok? Eu altero a nota da primeira prova. Que é a que vocês foram pior. Bom, por enquanto. Até hoje. Então, é porque eu acho que, a depender da nota da segunda e do negócio, já vai ter gente que não vem para a terceira prova. Eu já acredito que já vai ter um esvaziado. É assim, eu tenho que tomar cuidado, não é que está gravando. Quando eu falo eu acredito, é diferente de eu torço para. Tá? Por quê? Essa segunda prova eu acho ela, em termos de conteúdo, ela bem mais complexa. E acredito que ninguém estava estudando para essa prova até agora, em virtude de vocês estão enrolados com experimentos, vocês têm outras disciplinas, não sei se uma semana é tempo suficiente, entendeu? Não sei se uma semana é tempo suficiente. Mas não vai ser nada pesado, absurdo, uma prova extremamente difícil, não. Tá ok? Vamos lá? Ó, vamos lá que a gente tem até os 10h15 para concluir. Pessoal, o que nós vimos até agora? Eu não falei explicitamente, vou falar agora, mas é o seguinte: em matemática, o estudo de campo vetorial ele vai desempenhar um papel fundamental. Na realidade, não é nem matemática, é uma área da matemática que se chama física matemática, tá? Que são as estruturas matemáticas que são utilizadas de maneira direta para resolver problemas de física. E um teorema sobre campos vetoriais, atribuído a Helmholtz, chamado Teorema de Helmholtz, ele diz o seguinte: olha, qualquer campo vetorial pode ser decomposto em duas partes. Uma parte que rotaciona e uma parte que diverge.
Então, em linguagem matemática, todo campo elétrico, todo campo vetorial, ele pode ser dividido em um campo vetorial com rotacional, uma parte que tem rotacional e outra parte que tem divergente. Não dá para eu abordar essa matemática aqui com vocês, mas dá para eu fazer uma analogia. Para eu conhecer completamente um campo vetorial numa determinada região do espaço, basta eu conhecer a sua circulação e o seu fluxo. E quando eu falo conhecer completamente, eu estou querendo dizer que eu vou saber se existe alguma energia associada a esse campo. Eu vou saber qual é a fonte desse campo. Se as fontes desse campo são pontuais, são pontuais não. Se as fontes pontuais desse campo são fontes de uma única natureza ou são fontes de dois tipos de natureza. Avaliando o quê? Avaliando fluxo e circulação. Então, para o caso do campo eletrostático, presta atenção na minha fala. Não falei campo elétrico. Eu falei para o caso do campo eletrostático. Qual que é a diferença? Porque até agora não teve diferença, né? Eletrostático significa o campo elétrico criado por cargas em repouso com relação a um determinado referencial. Estático, eletrostático. Certo? Tudo bem? Então, para o caso do campo eletrostático, essa daqui vale tanto para o campo eletrostático quanto para o campo elétrico. O que ele diz? A gente tem aqui o fluxo, aqui a gente tem a circulação. A circulação ser nula, olha, circulação é uma integral de caminho do tipo trabalho. Então ela está dizendo o seguinte, olha, o trabalho ao longo de qualquer caminho fechado, o trabalho do campo eletrostático ao longo de qualquer caminho fechado é sempre zero. O que significa isso? Que esse campo é conservativo. O que significa isso? Existe a esse campo associado uma função potencial, tal que o trabalho ao longo desse campo é simplesmente a variação dessa função potencial, que é o que a gente chama de potencial elétrico. Tudo bem? Então a gente já vê que o campo eletrostático é um campo conservativo. Então percebe que, a hora que eu venho para a circulação, eu não consigo ver as fontes desse campo. Mas eu consigo ver a fonte do campo elétrico, a fonte do campo eletrostático, eu consigo vê-la na integral de superfície. A integral de superfície é uma constante vezes a carga, integral ao longo de uma superfície fechada. Isso significa que cargas elétricas são fontes de campo eletrostático. Essas são as fontes de campo eletrostático. E mais do que isso, como o fluxo é diferente de zero, isso indica que se esse campo for gerado por cargas, por elementos de naturezas distintas, significa que eu consigo separar essas naturezas. Significa que o fluxo depender da carga, o fluxo depender da fonte, significa que se tiver mais de um tipo de fonte, que eu consigo separá-las perfeitinhas. Vou falar, que eu estou falando em termos gerais, vou falar em termos do campo elétrico em si. A gente sabe que o campo elétrico é criado por cargas elétricas. Cargas elétricas se manifestam de duas formas, carga positiva e carga negativa. O fato do fluxo depender da carga elétrica significa que eu consigo separar os polos elétricos. Eu consigo separar de maneira bem tranquila a carga positiva da carga negativa. É isso. Em um primeiro momento, isso parece meio óbvio, porque você cresce já no ensino médio sabendo disso. Você vê lá próton, elétron, íon Na+, íon Cl-, então parece meio besteira. Entretanto, isso fica claro na hora que eu olho para o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético é zero. Tá, o que significa o fluxo do campo magnético ser zero? Significa que é impossível, se as fontes de campo magnético se manifestam de duas formas, e só é possível elas se manifestar de duas formas. Por exemplo, vamos imaginar que existe uma carga magnética. Vamos imaginar que existe uma carga magnética. O fluxo do campo magnético ser zero indica que eu não consigo isolar a carga magnética. Certo?
Então, se eu não consigo isolar a carga magnética, então ela não pode se manifestar de uma única forma. Ela tem que se manifestar de duas, para que uma carga magnética anule outra. E aí eu estou dizendo que eu não consigo isolar essa carga magnética. Alguns textos vão até chamar de massa magnética. Para o campo gravitacional, bom, depois até vocês colocam um teste, tá bom? Depois eu até mostro como que a gente faz um teste. Então, só que no caso do campo magnético, a gente não fala carga, né? A gente fala polo magnético. Então, o fluxo do campo magnético ser nulo é um indicativo que eu não consigo separar os polos magnéticos. Bom, mas só pelo fluxo eu não conheço totalmente o campo, certo? Para eu conhecer totalmente o campo, eu também preciso conhecer a sua circulação, e esse é o alvo principal da aula de hoje. A circulação do campo magnético, primeiramente, a gente já sabe que ela não pode ser nula. Porque se eu tiver um campo que a circulação é nula e que o fluxo é nulo, significa que não existe fonte. Se não existe fonte, tá aí. Senta lá. Agora não, já chegaram atrasados. Chegaram muito atrasados. Ó, não tem fluxo, não tem campo. Ok? Então, se a circulação do campo magnético, não é nula, isso já é um outro indicativo. O campo magnético não é conservativo. Tudo bem? Se ele não é conservativo, não vai existir um potencial magnético, uma energia associada ao trabalho de forças magnéticas. Tudo bem? E quanto que é o fluxo do campo magnético? E aí, agora vem, por isso da minha opção por utilizar o 4πkEq ao invés do Q por ε0, porque a comparação para mim é mais direta. Como é que fica aqui? Se aqui eu não estou vendo as fontes de campo magnético vão estar aqui. Certo? Como é que fica? 4π constante magnética vezes corrente. Ou seja, no campo elétrico, onde é que eu vejo as fontes de campo elétrico? No fluxo, campo eletrostático. No campo magnetostático, onde é que eu vejo as fontes? Na circulação. Eu estou falando campo eletrostático, campo magnetostático, que pós-semana que vem a gente vai começar a ver o campo elétrico, o campo magnético realmente. Só um minuto. O que significa campo magnetostático? Já deduzi. Só falar, tô puto com você também, tá? A gente marcou 9 horas, a hora que você chegou. Tá? O que a gente entende por campo magnetostático? Corrente constante. Corrente em repouso não faz sentido, né? Constante, não contínua. Certo? Então, para corrente constante. Não tem corrente variável. Tá certo? Quando entrar corrente variável, vai mudar. O fluxo vai continuar sendo zero. Mas a gente vai ter que fazer uma correção aqui. Ó. Vai ter que fazer uma correção na... vai ter um outro termo ali. E a gente vai ter que corrigir também o campo elétrico. A gente vai fazer duas correções nas equações para obter as equações de Maxwell. Essas ainda não são as equações de Maxwell. Duas dessas equações aqui já estão completas. Essa e essa. Tá? As duas equações do fluxo já estão perfeitinhas. As equações da circulação precisam de correções. Tá certo? Nós vamos corrigi-las ainda. O alvo que a gente quer é isso aqui. Mas antes disso aqui, eu tenho que interpretar. Eu olho para a equação, tá? Aqui eu estou vendo a circulação do campo elétrico, do campo magnético, e estou vendo a circulação do campo magnético, é 4πkMi. Aí a pergunta é que corrente que é essa? Que corrente que é essa? E aí você tem que pensar da seguinte forma. Se eu estou falando... Eu não trouxe meu compasso, né? Caramba. Não, eu não quero que vocês percam a aula. Mais importante aqui. Vamos pegar aqui uma ilustração. Ó, imagine que em uma determinada região no espaço, você tem um campo magnético. Eu sei que aqui na região do espaço tem um campo magnético.
Eu quero calcular a circulação do campo magnético através de uma curva fechada qualquer. Ó. Aliás, o que eu falei é uma redundância, né? Calcular a circulação ao longo de uma curva fechada. Uma circulação já pressupõe que a curva é fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do campo magnético, eu vou pegar o campo magnético, obviamente que ele é variável, né? Nos pontos da curva. Vou pegar o campo magnético em todos os pontos da curva. Tem que ter um sentido também de circulação, né? Bom, se eu for fazer o produto escalar, então eu tenho que fazer, pego o vetor dr em todos esses pontos, ó. Você vê que não seria um negócio muito simples de calcular essa circulação, né? Tá? Colocar uma legenda aqui, B. É que eu não estou colocando B aqui, B aqui, B aqui, porque aí eu indicaria que todos os B são iguais, né? Eles não são, você pode ver que tá mudando. B1, B2, B3, B4, B5, tá certo? E o rosinha é o elementozinho dr. São pequenos vetores delta-rz, tá? Olha como que seria complicado, como seria não, como é complicado calcular essa circulação. Você faz o produto escalar aqui, tá ali. Aí você faz o produto escalar aqui do lado, soma. Faz o produto escalar do outro, soma. Faz o produto escalar do outro, soma. Tá certo? Não vai ser igual a zero. Só que o interessante é que se a mesma coisa for campo elétrico, vai dar zero. Se fosse a circulação do campo elétrico, daria zero. É porque então ele quer dizer que em algum momento ele vai estar para lá. Entendeu? Mas a gente já sabe que essa circulação é dada por 4π km vezes I. E a pergunta é, qual I é esse? Aí você pensa da seguinte forma. Toda curva fechada, ela delimita uma superfície. Na realidade, uma não. Na realidade, toda superfície fechada delimita, toda curva fechada delimita infinitas superfícies. Eu cheguei a discutir isso com vocês. Ou não? Não? Não. Imagina uma circunferência. Vamos tentar fazer uma circunferência. Circunferência é uma curva fechada. Bom, a primeira superfície que ela delimita é isso aqui. Só que se eu fizer uma meia esfera, também ela é uma superfície delimitada pela mesma curva. A curva é a fronteira dessa superfície. Tudo bem? Entenderam? Então, qualquer superfície fechada delimita, qualquer curva fechada delimita infinitas superfícies. O problema não tinha aqui, porque uma superfície fechada delimita um único volume. Por isso que se falava, olha, essa é a carga interna ao volume delimitado pela superfície fechada. E aqui agora? Agora eu tenho que uma curva fechada, ela delimita infinitas superfícies. Qual superfície eu escolho? E aí vem a beleza da física. Pouco importa. Porque a corrente que entra aqui é a corrente que atravessa a superfície delimitada pela curva. Não. Ela não delimita uma superfície? Escolhe uma superfície qualquer. Ela atravessar a curva. Ela atravessar mesmo. Ela atravessar. Então, por exemplo, tem uma corrente aqui, ó. Vamos falar assim, ó. Essa corrente aqui vale 2 amperes. Certo? Essa corrente aqui vale 3 amperes. Elas estão em sentidos opostos. Certo? Quanto é que deu aquela circulação? 4π km vezes a corrente que atravessa aquela superfície. Quanto que é a corrente que atravessa a superfície? Tem 3 entrando e 2 saindo. Então a corrente que atravessa é quanto? 1. Então isso aqui seria 4π km vezes 1 ampere. Mais 1 ou menos 1? Não. Não. Ótimo. E se fosse assim?
Quando eu falo em circulação, vocês devem estar vendo integral de linha, existe um sentido de percurso, né? Então, o sentido de percurso tem que ser coerente. Daí vem aquela regrinha para achar campo magnético. Olha só, qual que é o sentido que a gente admite como sentido positivo da corrente? Não. Porque o que acontece é que você tem que ver que a sua orientação da circulação, não existe um sentido positivo e um negativo. Existe sentidos coerentes, tá? Então, você põe os seus dedos palmares no sentido da circulação e o seu dedão vai te dar o que seria o positivo. Então, para essa circulação, o 2 amperes está no sentido positivo. Entendeu? Eu troquei. Ó. Pontinha é uma flecha. A pontinha da flecha está indo te pegar. Aqui é a bundinha da flecha que está entrando na luz. Certo? Entenderam? Certo? Tudo bem? Bom, essa é a lei de Ampère. A lei de Ampère, ela é para o magnetismo um equivalente à lei de Gauss. Em que sentido? Ela é sempre válida, mas ela nem sempre é útil. Quando é que ela vai ser útil? Ela vai ser útil porque assim, ó, eu tenho que igualar dois lados. Tá? Ela só vai ser útil quando resolver esse lado aqui for fácil. E quando que resolver aquele lado for fácil? Aquela palavrinha que vocês adoram. Quando o sistema apresentar simetria. Mas o que é uma simetria? O que é uma curva que é simétrica em relação a um campo magnético? Simétrica é o seguinte, aqui, essa curva é simétrica em relação ao campo magnético? Não, por quê? O campo magnético tem módulo constante. O ângulo do campo magnético com o vetor posição é um ângulo constante? Não, então aqui não tem simetria nenhuma. É válida essa lei? É. Me ajudaria a calcular o campo magnético? Não. Não, vale usar a qualquer momento. Ela só vai ser útil para você quando tiver a simetria. E quando a gente fala assim, ó, quando tiver a simetria, significa que você tem que conhecer muita coisa do problema antes de resolvê-lo. Exato. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. Ó, presta atenção que a minha última fala, eu acho que ela é a mais robusta. Ela só vai ser útil quando, de antemão, você já conhecer muita coisa acerca do problema. Então, o que a gente sabe? O que a gente sabe? Vamos imaginar que eu tenha um fio, eu não gosto do termo, não, fio infinito, tá? Eu não gosto do termo fio infinito. Eu prefiro falar fio muito grande. Tudo bem? Vamos falar. Então, temos aqui um fio muito grande. O que é um fio muito grande? É um fio que eu vou analisar o campo magnético a uma distância do fio que é muito pequena quando comparado ao comprimento do fio. Tudo bem? Seria a Terra para nós. A Terra para nós é infinita, porque comparado às nossas dimensões, o tamanho dela é muito grande. Tudo bem? Para pessoas baixinhas, qualquer coisa é infinita. A Thaís, por exemplo, pode achar que essa parede é infinita. Não dá risada não, que você é menor que ela, Duda. Ela já ia tirar sarro. Vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção, Ana Laura, que se eu colocar uma corrente aqui para cima, eu não coloquei nem sistema de referência, porque quando a gente vai trabalhar com circulação, em geral, não é viável, não é necessário ficar colocando sistema de referência. O que acontece? O que ocorre é o seguinte, eu já sei bastante coisa desse campo. O que é por cima? Por exemplo, eu não sei, eu já sei que esse campo vai circular aqui. Tudo bem? O que você sabe? Você sabe que se eu pegar o campo aqui e o campo aqui, o que você pode me dizer do módulo do campo naquelas duas? É igual? Presta atenção que isso você já sabe. Você já sabe por quê? Porque o sistema apresenta uma simetria. Porque eu não consigo buscar nenhuma argumentação que justifique
o fato de que o campo aqui e o campo aqui têm módulos diferentes. Porque são dois pontos que estão equidistantes da fonte de campo magnético. Tudo bem? Estamos juntos? Certo? Você consegue achar um outro ponto em que o campo está equidistante? Perdão, que o ponto é equidistante. Um outro ponto em que o campo tem o mesmo módulo? Oi? No centro do fio, você acha que o campo vai ter o mesmo módulo que aqui? Não, você não entendeu a pergunta, na realidade. Aqui, ao longo dessa reta aqui. Não, mas tá certo. Se eu traçar uma reta aqui, vai estar. Porque vai estar tudo. Essa que é a ideia do campo ser infinito. Do fio ser infinito. Então, se eu marcar esse ponto, ele também está equidistante. Ele não percebe o efeito das bordas. Mas não é isso que eu quero. Não está errado o que você falou, mas não me auxiliaria. Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Vocês conseguem traçar uma curva na qual, em todos os pontos dessa curva, o campo magnético tenha módulo constante? Uma circunferência. Exato. Tudo bem? Era assim que vocês deviam também pensar em campo magnético. Dada uma certa distribuição, eu consigo uma superfície na qual o campo magnético seja constante em todos os pontos dessa superfície? Isso é ter simetria. O módulo, ótimo, Ana Laura, quem é igual? O módulo. Então, se eu traçar uma circunferência, muito bonita essas. Oi? Não tem nem eixo, não tem. Não, tá. Mas eu quero dizer, por exemplo, não tá na vertical. Não deveria ser. Se uma circunferência aqui assim? Não. Aí. Tipo assim, é uma circunferência, certo? O diâmetro tem que ser igual em tudo, não é? O que é diâmetro? Por que você está pegando o diâmetro da circunferência? Por conta que, na minha cabeça, eu tinha pensado que os pontos que eles estão distantes ao mesmo tempo, certo? Sim. Se você vira eles assim, eles também deveriam estar distantes do mesmo tempo. Mas eles estão, tem que estar em coordenadas físicas. Não, eles estão em relação ao fio. Não, eu não estou entendendo a pergunta. Não, peraí, vamos ver se fica mais fácil. Virei o fio aqui assim, ó. O fio é o mesmo fio, eu só virei ele, a corrente está saindo da lousa e passando por aqui. Calma. A corrente está saindo da lousa e chegando aqui. Eu vou desenhar esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto é esse aqui, ó. Esse outro ponto é esse aqui. Certo? Acha outro ponto que vai receber um campo magnético de mesma intensidade. Para cima, quantos quadradinhos que eu conto? Quantos quadradinhos que eu conto? É isso que eu quis dizer, porque aí você fez a circunferência, ela não tá, tipo... Não, mas eu não vou fazer uma circunferência perfeita ali, porque essa circunferência está em 3 dimensões. Eu sei, mas é por conta que era isso que eu queria saber, porque os pontos têm que estar a mesma distância. Sim. Mas que aqui está a mesma distância. Eu tentei desenhar. Eu entendi. Ela está vendo o desenho bidimensional. O que eu tentei desenhar foi isso aqui, ó. Entendeu? Só que aí tem que. Assim, gente, a lousa tem 2 dimensões. Qualquer tentativa. Não, é por conta que ele não fez nem aquele traço quadradinho quando a gente faz. Lá atrás, tá. Mas, não, então agora eu vou fazer uma crítica pesada a você, Ana Laura. Não, pesadíssima. Você tem todo o direito de bater o olho e falar assim, não, aquilo ali não é a circunferência. Você tem todo o direito de falar assim, ó, eu não consigo perceber a perspectiva tridimensional. Perfeito. Mas aí me falar, se você não percebe a perspectiva tridimensional, sua pergunta devia ser, aquilo não é uma circunferência.
Porque a tua pergunta foi, mas a tua circunferência não devia ter todos os pontos equidistância? Por isso que eu não entendi a pergunta. Não é, porque... Sim, porque isso é uma circunferência. Tá? Não, a sua dificuldade foi em virtude do desenho. Que o desenho realmente, se você não vê a perspectiva, é assim, e não tá bom mesmo para ver a perspectiva tridimensional. Por isso que eu virei ele. Mas o principal, ficou claro agora? Tá certo? Fala. Nesse caso da circunferência, ele lá seria válido para a gente fazer a conta. Aquilo lá o quê? Não. Isso aqui é válido para qualquer um. Você quer dizer, seria útil. Vamos ver. Porque assim, ó, vamos lá, o que eu falei? Aquilo só é útil quando você já sabe um monte de coisa. Uma coisa eu já sei. Eu já sei que ao longo dessa circunferência, show de bola. Ao longo dessa circunferência, o módulo do campo é constante. Tudo bem? Mas não é só isso. Eu já tenho que conhecer a direção e o sentido do campo também. Porque aqui tem um produto escalar, cara. Tá? E você já sabe, quando você posiciona teu dedo assim, você sabe que o campo circula. Então vamos fazer aqui, para a Ana Laura não imaginar uma circunferência em que a distância não é igual. Certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, nesse ponto o campo magnético está para cá. Nesse ponto o campo magnético está para cá. Nesse ponto para cá. Nesse ponto para cá. De acordo? Só que agora eu preciso do elemento de deslocamento. Vocês devem estar vendo, espero que em integral de linha, que o vetor deslocamento, quando muito pequeno, ele é tangente à trajetória. Certo? Olha o vetor que é tangente à trajetória. Aqui, isso, é o vetor T. O vetor T, ele te dá a direção do vetor deslocamento, consequentemente, a direção do vetor velocidade. Direções, tudo bem? O sentido depende da orientação. Eu estou orientando a curva aqui, lembra, eu estou fazendo uma orientação. Desenhei todos. Tem alguma coincidência ali com todos os vetores de deslocamento? Todos são paralelos. Paralelos ao campo magnético. Porque, gente, aqui não é um produto escalar? Peraí, vamos tentar aplicar a lei de Ampère. Isso aqui é integral ao longo da curva fechada. Que curva que é essa? É uma circunferência. Como é que resolve o produto escalar? Módulo de B. Módulo de B. Módulo de DR, que é meio estranho. Módulo de DR, você coloca assim, ó, você pode escrever, pode escrever DR como T, que é o vetor tangente, vezes o DR. Então, módulo de T, que é 1, vezes DR, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Em todos os pontos, o ângulo é 0. Quanto que é o cosseno de 0? 1. Então fica só integral de B dr. Certo? dr. Eu estou chamando de vetor variação do vetor posição. Tá? Não, você está pensando DL. Eu opto por DR. Para você, isso vai ficar muito mais claro em mecânica clássica. Mas não está errado usar DL, não. Eu opto por vetor DR. Porque vetor posição a gente sempre simboliza com R, certo? Bem, sempre com R. Variação do vetor posição, que é pequeno deslocamento, DR. Tudo bem? Alguns livros vão até colocar DS, mas o S eu guardo para a superfície. Isso daqui é 4 pi km vezes a corrente que atravessa a superfície delimitada. Bom, mas a corrente que atravessa a superfície delimitada é a própria corrente I. Só que olha aqui agora como ficou fácil. Bom, primeiro, não sei se a Bruna usa essa linguagem, é muito mais linguagem de físico. O que eu fiz daqui para cá? Aqui eu tinha uma integral de linha do tipo trabalho. Como eu já resolvi a questão do produto escalar, isso transformou-se numa integral de linha do tipo densidade. Acho que ela não usa esse vocabulário com vocês, né?
Talvez indique integral de linha vetorial e integral de linha escalar. Também não? Então depois, pelo visto, vocês não lêem livro nenhum também, porque nunca ouviram esses termos, tá bom? Mas eu transformei uma integral de linha que tinha produto escalar numa integral de linha que só temos escalares agora. Qual foi a primeira conclusão? Qual foi o primeiro fato que a gente tomou para escolher a circunferência? O fato que ao longo de uma circunferência, o quê? A distância, o módulo do campo é constante, né? Se o módulo do campo é constante, o que ele pode fazer? Ele sai da integral. Putz, aí fica mais fácil que bater em bêbado. O módulo do campo sai da integral. E aí fica só a integral ao longo de uma curva fechada do dr. dr é cada comprimentozinho. Ou seja, eu estou somando cada comprimentozinho. Se eu estou somando cada comprimentozinho ao longo de uma circunferência, a integral vai dar quem? Comprimento da circunferência. Eu não estou somando vetor. Estou somando comprimentozinho. Se a soma fosse dos vetores dr, dava zero. Mas eu estou somando módulo. Tudo bem? Olha isso aqui. Isso aqui é o quê? Produto? Produto escalar. Então você não vai somar vetor. Isso aqui é uma integral num produto escalar. Tá certo? Então B vezes 2 π r', tá? Só para deixar claro, isso daqui é integral ao longo do caminho fechado do dr, onde esse caminho fechado é a circunferência. Tudo bem? Igual 4π km. Vou colocar o i que eu tinha colocado lá no começo. Tudo bem? A gente já tinha chegado nesse resultado, né? A gente já tinha chegado nesse resultado do campo magnético. Aliás, por 2 ou 3 formas diferentes. km e sobre 2r. Ou seja, para ver se alguém aqui presta atenção nessa bosta. Tudo bem? Obrigado. 2 km e, mas isso aqui que é importante, ó, sobre r. Certo? Então, é porque aqui eu achei o módulo. A integral me permitiu achar o módulo. Por que a integral me permitiu achar o módulo? Porque a direção e o sentido eu já tinha estabelecido antes. O que eu falei? Para usar a lei de Ampère, você já tem que conhecer muita coisa antes. Você já tem que conhecer a simetria do problema. A palavra tão utilizada e tão pouco compreendida. Certo? Quando falar tem simetria, quer dizer que você já conhece muita coisa do problema. Você usa a lei de Ampère, na realidade, só para determinar um módulo, porque a direção e o sentido você já sabe. Então, se você quiser escrever isso aqui na notação vetorial, você vai escrever como B, 2, km, coordenadas polares, vocês chamam de R mesmo? Ou vocês chamam de ρ? Vocês chamam de R? Então, vou manter R. R na direção θ chapéu. Tá? Que é um campo que circula. Tudo bem? Eu prefiro chamar de ρ, a coordenada polar, e deixo R só para a coordenada esférica. Não, é questão de opção, mas se vocês fossem físicos, com certeza vocês veriam problemas. Nossa, eu veria problemas em adotar isso que vocês estão adotando. Problemas não, dificuldades. Dificuldades. Tipo na hora que você vai calcular, por exemplo, você precisa calcular o campo gravitacional que a Terra cria em um ponto bem distante. Qual que é o mais natural se eu utilizar como distância? R ou ρ? R. Só que no sistema de vocês estão usando ρ. Entendeu? Então, não é que é errado. Você pode usar C cedilha. Bom dia. Deixa eu só avisar um negócio aqui para os desavisados. O Thiago foi o único que chegou no horário que a gente combinou.
E aí, por isso, ele já está com 2,5 na nota do negócio. É verdade, né? Larga o Lucas. Isso que é o pior. O pior é o senhor. Se o Thiago veio, por que você não veio? Porque os outros ainda têm uma desculpa que estava tentando. Tem uma desculpa muito ruim, diga-se de passagem, que estava organizando o experimento. Não, não foi por isso. A gente falou que Oi? estava antes, pra ele poder avisar se você estava aqui. Porque igual nos outras vezes, a gente chega, você não tá aqui. Eu mandei mensagem no grupo. Olhei o celular. Desculpa então. Eu mandei mensagem, falei assim, ó, 9 horas eu estou começando. Eu vou chegar mais cedo para 9 horas estar começando. Não, mas você mandou ontem esse áudio. Ontem? Foi ontem à tarde. Foi ontem na hora do almoço. Você falou que o Thiago viu e avisou eles que você realmente está na sala esse horário. Ah, não, sim, mandei uma mensagem, faltou mandar um pegadinha do malandro. Depois. É pra que eu vou mandar uma mensagem se você chegar às 9 horas e eu não vou estar? Antes que horas? Que 2 para as 9? 2 para as 9 eu estava montando aqui, deve ter parado aqui 10 para as 9. Não. E se você tivesse passado aqui, você tinha me cruzado no corredor. Quem que veio aqui? 2 para as 9 eu estava aqui, né? Ele veio aqui. E também não estava aqui 9 horas. Que é um pouco mais perto do que a gente. Presta o experimento. Pessoal, vamos calcular o campo magnético criado por isso aqui? Ó, deixa eu colocar aqui no vídeo. Ó, para quem não está vendo aí, ó, para quem for assistir em casa, aqui a gente tem um fio muito enrolado. E assim, se você passar uma corrente, você passou uma corrente aqui, vai ter um campo magnético. Certo? Ó, bom, para aqueles que têm dificuldade, exemplo 2. Isso daí tem um nome, tá? Solenoide. Solenoide. Tá? Eu vou fazer um desenho. Hã? Não. Ó, a Laura falou um negócio que é bem interessante. Serve falar espiral? Não. Inclusive o caderno de espiral, o nome é errado. Uma espiral é isso aqui, ó. Ela começa e ela vai diminuir. Eu não sei você, mas eu nunca vi um caderno desse jeito. É helicoidal. Se você quiser falar o nome, é um helicoidal. Então, quando for na papelaria, pede um caderno helicoidal. Não tem. A gente fez pedido, mas não chegou. Ela fala desse jeito. Deixa eu contar um negócio. Uma vez eu fui numa loja de piscina, eu fui comprar um produto para jogar na piscina de casa que chama sulfato de alumínio. Cara, você vê como é que as pessoas, quando a ignorância das pessoas, elas tratam você como se você fosse burro. E aí o produto, eu falei assim, mas quanto que joga? Aí ela falou assim, olha, são 40 gramas para cada 1.000 litros. Ah, tá bom. 40 gramas de sulfato para cada 1.000 litros de água. Aí eu perguntei para ela, mas você tem um medidor? Eu precisava do medidor, né? Cloro. Ela falou assim, usa o medidor do cloro. Eu falei assim, cara, nós estamos falando de sulfato de alumínio. Porque o cloro, quando você compra o cloro, ele vem com medidor, que aí você pega lá certinho. Aí eu falei assim, o medidor do cloro? Ele não vem lá marcando grama? Eu falei, vem, a grama que ele vem marcando é de cloro. Não, mas usa aqui também, é grama, é a mesma coisa. Cara, aí eu falei assim, aí eu falei assim, mas não serve. A densidade não é a mesma. Não, mas eu não estou falando de densidade não, nós estamos falando de grama. Cara, e ela, assim, a ignorância... a ignorância não me incomoda, gente. A pessoa, até certo ponto... O problema é que ela falou tirando sarro de mim.
Não, ela começou a tirar. Ela não falou assim, né? Ela não falou na calma, assim, não, ó, não tô falando de densidade, eu tô falando de. Ela falou meio que assim, que burro. Tô falando de densidade. Cara. Aí eu falei, cara, não, tá bom, verdade. Tá certo. Não, não, vontade de falar assim, por isso que você tá aqui vendendo produto e eu tô, tô com doutorado, né? Não, comprando todo mundo compra, né? Mas, cara. A questão é, você conseguiu o medidor Não, não consegui. Não, é que era 400 gramas, o negócio era de 2 quilos, eu fiz mais ou menos lá. Mas eu tô falando assim, nomes, né? Nomes. Até em português também, se você chegar na padaria e pedir o correto, que é 200 gramas de mussarela, a pessoa vai olhar para tua cara e dar risada. Ela vai falar 200. Só que o correto é 200. Não sei, eu não sei. Não, aparentemente sulfato tem uma densidade bem diferente do cloro. É bem diferente. Vamos lá. Ó, tô pegando aqui um solenoide. Esse solenoide aqui, ele não é dos bons. Tá? Ana Laura, imagine que ele está dando a volta e entrando na lousa, tá? Não, não estou zoando não, gente. Oi? Eu acho que ela Não. Olha lá. Então, olha só. O que acontece? Nós vamos ter que fazer algumas aproximações, por isso que você pressiona bem. O que acontece? Para pontos bem pertinhos aqui, ó, pontos bem pertinhos aqui fora, o que acontece? O campo magnético, ele está rotacionando. Certo? Por que eu estou sendo claro para dizer que é pontos bem pertinhos? Porque para ponto bem pertinho, ele vê aquilo ali como um fio infinito. Então, ele vai rotacionando. O que acontece se eu espremer esses dois? Ó, o campo desse cara aqui vai estar descendo. Ao passo que o ponto do outro cara vai estar. Então, o que acontece aqui nas bordas? Eles se anulam. Entendeu? Entendeu? Presta aqui. Daqui, dá o seu caderno espiral. Ó, você passou uma corrente aqui. Aqui pertinho, o campo está circulando, certo? Então, vou fazer um desenho diferente aqui. Ó, eu vou pegar esse ponto aqui e vou pôr ele aqui. O campo nesse ponto aqui, ele está mais ou menos assim, não está? O campo ao lado também está circulando no mesmo sentido, porque a corrente percorre no mesmo sentido. Certo? Quando eu chego a esses pontos muito perto, o que acontece com esse campo com esse? Um está descendo e o outro está subindo. Então, aqui nas pontas, quando eu aproximo bem isso aqui, o que acontece com o campo resultante por aqui? É nulo. Tudo bem? Mas o que vai acontecer com o campo nessas partes aqui? Lembra, ele está circulando, ó. Então, ó, ele vem aqui. Aqui nessas partes, os campos vão se somar. Porque, ó, é só você imaginar, ó, tá entrando, ó. Põe o dedo. Ele está rodando assim. Põe o seu dedo no sentido da corrente. Olha lá dentro, o que acontece? Tudo bem? Tudo bem ou não? É de difícil visualização, então vamos lá até vocês entenderem mesmo. Então, professor, se aproximar tudo de uma vez, vai acabar? Não, se você aproximar tudo de uma vez, lá no meio, o campo fica aproximadamente constante. Certo? Quer ver? Vamos pegar. Eu vou desenhar fazer um desenho bem melhor que esse. Eu acho que vai ficar mais claro, porque agora quem não está conseguindo ver tridimensionalmente é a Ana Laura e a Duda. A diferença é que a Ana Laura está com vergonha de falar que não viu de novo. Não, mas é porque também o meu desenho está muito ruim, não é culpa de vocês, não. Ó,
Nós vamos a perspectiva é de... Olha só o que a corrente faz, ó. A corrente sai daqui, ó, ela dá meia volta e entra aqui, ó. Certo? Aí ela vai pro fiozinho do lado, sai aqui, entra aqui. Tá ficando mais claro? Eu fiz o desenho aqui assim agora, ó. Ó, olha aqui, ó, Duda. Corrente sai, entra, como se tivesse... Não, realmente não é espiral. Você estava fora da sala, isso se chama helicoidal. Espiral não é mesmo. Deixa eu te mostrar, ó, isso, ó. A corrente, ó, vem. Então, nesse ponto ela tá para lá. Aí aqui embaixo ela entra, entendeu? Mas isso aí não se chama aspiral nem espiral. Isso é helicoidal. Ah, o quê? Eu tô... Ó a moça que vai me vender. É. Ó, então vamos lá. Então você vai ter esse monte de corrente aqui, ó. Ué, qual o problema? Ah, então eu vou te chamar de Jonah. Posso te chamar de Jonah? Ai, para que eu vou chamar ela de Maria Eduarda? Vamos chamar ela de Jonah. Vamos falar o nome mais certo. Mas quem ensinou a gente a chamar você de Duda? Vamos lá. Olha só. Então tá aqui. Acho que agora fica mais claro a gente tentar entender como é que está o campo aqui no interior. Ó, põe o dedão no sentido da corrente. Corrente entrando. Olha os dedos palmares. Indicam que o campo vai fazer isso aqui, ó. Ó, vê se vocês conseguem captar que aqui é o dedo palmar, ó. Esse lá tá saindo? Ó. Então coloca aqui embaixo. Tá bem, não. Então vem pro lado de cá. Não, dá mesmo. Então vem pro lado de cá. Campo entrando. Ó. Aqui eu tenho que me entortar todo. O campo vai estar para lá. Então olha o que o campo faz, ó. O campo, ele rotaciona, ó, aqui, ele rotaciona e vai assim. Entendido? Certo? Aí ele rotaciona. Aqui dentro você vai ter assim, ó. Na realidade você vai ter um monte de linha. Toda torta aqui. Ele vai funcionar como se fosse um imão na realidade, né? Ele vai ser um imão. Vai ficar isso aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Certo? Ele vai funcionar como se ele fosse um imão. Entretanto, a gente, no fundo, aquilo ali não é constante. Porém, os engenheiros eletricistas, eles tentam modificar essas coisas para ficar com a melhor forma possível. Fala. É uma bobina. Não, tá certo. Não, a solenoide é uma matemática. A solenoide, o toroide, né? Tudo bem? O toroide fica para prova. Contei. Bom, vamos lá. Dá uma olhada. O que a gente vai imaginar para isso aqui ficar bom? Ó, nós vamos fazer a seguinte imaginação. Nós vamos imaginar, acompanha aqui comigo, nós vamos imaginar que as espiras estão bem juntinhas. Por quê? Porque no fundo, o que está acontecendo aqui? Tem campo circulando aqui também. Certo? Então eu vou considerar que as espinhas estão juntinhas o suficiente para eu anular esse campo. E o comprimento dele é muito grande comparado ao seu diâmetro. O comprimento dele sendo grande comparado ao diâmetro, eu consigo garantir que aqui dentro o campo magnético é constante. Certo? Puxa, achei um elemento de simetria. Achei pontos onde o campo é constante. O que eu preciso traçar agora? Uma curva fechada.
curva amperiana. Certo? O nome é uma superfície gaussiana, é uma superfície. O melhor seria imaginária, porque essa superfície não existe. Ela é um apoio que você imagina, que se o problema tem simetria, então você imagina esse apoio para você calcular em cima dessa curva o valor do campo, o módulo do campo. Tá certo? E aí, imagina uma curva aí para eu calcular o campo. Só que a curva tem que ser fechada. O Augusto está falando para eu pegar uma circunferência. Ao longo de todos esses pontos da circunferência, o campo vai ser constante? Ó, se você pegar, vou pegar aqui, ó. Pegou aqui a circunferência. Nesse ponto o campo tem um valor. Nesse ponto o módulo é o mesmo. Nesse ponto o módulo é o mesmo. Tudo perfeito. Só que o ângulo com o vetor dr. Entendeu? Entenderam, gente? Certo? Aí outra, o campo aqui não é zero. Porque tem campo fora também. Eu que não desenhei. E eu estou interessado em saber o campo no interior. Entendeu, Augusto? Então agora eu quero uma outra curva aí, meu povo. Uma curva, vocês que gostam das coisas fáceis, vocês têm que achar uma curva que simplifique a vida de vocês. Porque eu quero campo no interior do solenoide. Eu quero campo ali no interior. Fala, Thiago, qual que é a dúvida? Bom, seja lá qual for a curva, eu vou desenhar um pedacinho dela. Um pedacinho dela é interessante que seja isso aqui, ó. É reto? Uma curva não pode ser reta? Uma curva não pode ser reta? Gente, curva. O que é uma curva? Em matemática. Uma curva em matemática é um objeto geométrico de uma dimensão, que você consegue descrever com apenas uma variável. Qual que é o nome que vocês estudaram? Não foi curvas parametrizadas? Vocês não parametrizaram uma reta? Curva parametrizada, com um parâmetro. Certo? Entendeu? De novo, não sejam a moça que está me vendendo sulfato de alumínio. Tudo bem? Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Uma reta não pode ser uma curva? Minha curva. Mas qual que é o problema? Que a minha curva tem que ser fechada. Tudo bem que só me interessa esse trecho, mas para eu utilizar a lei de Ampère, eu preciso fechar aquela curva. E fechar de uma maneira que eu consiga calcular a circulação. Dá uma ideia. Cilindro é curva? Não, cilindro é superfície. Superfície cilíndrica. Você só tem a superfície. Se você preencher lá dentro, vira um volume. Certo? E aí? Tanto que a gente fala, o cilindro o volume cilíndrico é aquele volume delimitado por uma superfície cilíndrica. Certo? E aí, fecha a curva. Oi? Augusto, com todo respeito. Deixa de ser burro. Não, mas é uma ótima pergunta. Não, eu falo assim zoando, mas a pergunta é boa. O Augusto está falando assim, ó, quadrado não pode ser retângulo? O que o Augusto está falando é o seguinte, professor, faz assim, ó, vou até fazer em laranja, para indicar que é o Augusto que fez e que está errado. Augusto, vamos ver dois problemas de eu analisar essa curva. Primeiro, eu quero aplicar essa fórmula, né? Certo? Para cá, eu vou ter um campo magnético, o vetor de deslocamento está para cá, não está? Então, e o campo está para lá. Então, o produto dá positivo. Só que a hora que eu percorrer a curva, para cá, o que vai acontecer com o produto? Negativo. O que vai acontecer com os dois? Vai se anular. Eu não precisava nem ver isso para dizer que vai se anular.
Porque o que diz a lei de Ampère? Que a circulação é 4π km vezes a corrente que atravessa a superfície delimitada. Quanto de corrente atravessa essa superfície? 0. Então, assim, o teorema funciona, só que não ajuda para nada. Entendeu? Sim, foi ótimo a sua colocação, ótimo. Então, poder pode. O problema é que você não vai conseguir fazer conta. Em cima de uma circunferência, você colocou a circunferência aqui, o vetor deslocamento não vai estar fazendo um ângulo constante com o vetor campo. Cada ponto da circunferência vai ter um deslocamento assim. Aqui, o campo está para cá, o deslocamento está aqui. Aí você vê aqui, o deslocamento aqui, o campo para cá. Você tem que somar tudo isso. Como que você soma? É o mesmo problema. É o mesmo problema. Gente, uma coisa que eu não vou conseguir fazer com vocês, eu não consigo fazer vocês pensarem de maneira simples, né? Não, porque vocês sempre, vocês sempre complicam. Ó, vou mostrar aqui para ficar mais claro para o João. Aqui, João. Colocou uma elipse, uma curva qualquer. Vamos tentar calcular a circulação? Nesse ponto, o campo magnético está para cá. Certo? O elemento está para cá. Aqui ficou fácil. Nesse ponto, para onde está o campo magnético? Para cá também, porque é constante. E agora? Como é que você fica fazendo aqueles produtos escalares? Entendeu? Fechado onde? Oh, gente, ajuda? Fechado onde? Mas está passando corrente dentro da superfície limitada por esse retângulo? Como assim? Que circunferência? Porque a gente já chegou, eu estou falando assim, porque a gente já chegou num acordo que a circunferência não é uma boa curva. E outra, toda vez que perguntar não pode, você está ferindo isso daqui. Você tem que olhar isso aqui. Se não está ferindo, pode. Se vai te ajudar, outra coisa. Porque até 2 minutos atrás você estava dormindo. Então vamos lá. Vamos lá. O lance é o seguinte. Então vou explicar de novo. Tentar achar de outra forma. Nós queremos calcular o campo elétrico no interior desse objeto que eu batizei de solenoide. Tudo bem? Campo magnético. Nós estamos considerando um solenoide que o comprimento dele é grande o suficiente para eu desprezar efeitos de borda, é grande o suficiente para eu poder considerar que no interior dele o campo magnético é constante. Então eu vou representar aqui, ó, estou representando aqui, ó. O campo magnético aqui é constante. Tudo bem? E eu quero determinar o módulo do campo magnético no interior daquele solenoide. De acordo? Bom, eu posso utilizar a lei de Biot-Savart. Só que eu também não preciso ser nenhum expert para ver que isso aqui vai dar um trabalho danado se eu quiser usar a lei de Biot-Savart. Então eu vou tentar apelar para a lei de Ampère. Mas a lei de Ampère, ela fala o seguinte, olha, você tem que calcular a circulação do campo magnético. Para calcular a circulação, você precisa de uma superfície que facilite esse cálculo. O que é uma superfície? Não. O que é uma curva que facilite esse cálculo? Primeiro, ao longo dessa curva, é legal que o módulo do campo seja constante. Porque, a grosso modo, eu tiro o campo da integral. Mas, além do módulo ser constante, é interessante que o ângulo que ele faça com o vetor de deslocamento também seja constante. Porque aquilo ali, ó, aquela integral, bem dizer, é módulo B cosseno θ vezes dr. Não é isso? Porque aí o B cosseno θ sai e só fica integral de dr, que é o comprimento da curva. Ficou mais claro agora? Tudo bem? Então, e aí agora vem o lance. Entendeu? E aí a minha questão é que curva que eu coloco que me facilita? Chegamos à conclusão que curvas curvadas é ruim. Por quê? O módulo do campo é constante ao longo dessas curvas na parte interior aqui. Só que eu não consigo um ângulo constante.
Certo? Fala. Pegar um quadrado igual a gente. Retângulo, gente. Por que vocês gostam tanto de quadrado? Pega a porra de um retângulo. Porque o quadrado, não, eu tô falando assim, que o quadrado limita demais. E o quadrado é um retângulo. Deita o retângulo. Show. Ó, você deitou o retângulo, você vai ter dois problemas. A circulação aqui é positiva, só que aqui a circulação é negativa. Porque o sentido do campo é o mesmo, mas o sentido dos vetores dr cancela. E outra, a lei de Ampère, quando você pensou em deitar, você está pensando só nisso. Você está esquecendo disso. Para ser útil, tem que corrente atravessar a superfície delimitada pela curva que você está escolhendo. Entendeu? Vamos, mais ideias. Vocês não conseguem pensar fácil. Oi? Como assim? Não, deitar não. Vertical não é deitar. Assim, o que mais? E aí subir ele assim? Tá. Assim? Assim ou não? Ele tá falando de assim. Gente, eu juro que eu não entendo o que vocês falam. Não é de assim, salve. Aqui, ó. Tá, virar ele assim. É, vai ficar só o. Não, tá. Entendi. Você tá falando o campo tá assim e a curva tá assim. Não vai ter corrente atravessando a superfície também. Né? Então, outro problema. Olha aqui. Se o campo está, para essa curva, o campo está assim. O vetor dr está para cima. Qual que é o ângulo entre o campo e o dr? 90. Cosseno de 90? Zero. Você zera esse lado de um... Não adianta nada. Gente, tá ali na porra da lousa. Vocês colocaram todas as posições possíveis. Menos a que dá certo. Puta que pariu, cara. Eu deito, eu viro, eu dou um beijinho. Eu falo, cara, tá ali, cara. Oi? Não, na verdade eu não desenhei nada, porque eu nem fechei. Eu nem fechei. Não, Augusto, eu falo isso, mas assim, as tuas perguntas, eu tô falando de verdade, elas são sempre muito boas. Pega na minha e balança. Muito boa. Ficou gravado, pegou mal agora. Mas aqui não tem o vídeo. Saiu do vídeo. Se você reprovar, você tem uma... Não, a culpa é de vocês. Inventaram retângulo em tudo quanto é posição. Quase inventaram um retângulo de 5 lados aqui. A sua questão está perfeita. Mas olha só, Augusto. Gente, o principal vocês esqueceram. A curva tem que ser tal que a superfície seja atravessada por alguma corrente. Então a minha curva tem que passar por aqui. Porque se a minha curva não passar por aqui, não tem corrente atravessando essa curva. Certo? Atravessando essa superfície. Aqui a corrente não está atravessando? Tudo bem? Fala. Não, em teoria não. Em teoria é isso aqui. Não. Não. A corrente está aqui assim. Quanto de corrente? Ó, a corrente está rodando aqui, ó. Quanto de corrente está atravessando aqui? Entendeu? Certo? Certo ou não? Não, a corrente tem que bater assim, ó, furar. Ela não está furando. Não, como não sim? Fazer assim, ó. Ah. No caso, é como se o quadrado estivesse aqui pra cima, né? E aí, se eu tivesse... Não, sim, desse jeito aí, eu falo.
Ah, colocando do outro lado lá, que mais no canto aqui, ó. Deitado, mas atravessando. Atravessando toda ela? Assim, ó. Ele está querendo colocar o quadrado aqui assim, ó, atravessando toda ela. Ô espertão, aí toda corrente que entra sai. Quanto que dá a corrente total? Entendeu? E outra, tem outro problema, né? Não, tem outro problema. Não, mas tem outro problema no ponto que você colocou. Eu acho que você quis colocar um deitado que atravessasse aqui tudo. Ah, então explica, pelo amor de Deus, agora eu quero entender. Tá ali, coidal. Aí, o retângulo, ele está atravessando aqui, ele está para cima, atravessando essa parte de cima, certo? Como? Não, pega uma folha aí e me mostra como é que esse retângulo estaria. Assim, tá. É o jeito que tá. Eu falei de você deitar ele. Pegar ele inteiro. Pode ser a mesma coisa. Não pegar inteiro, mas. Cadê? É como se fosse ali no meio. Eu vou te mostrar o que você está querendo. Não, já tem. O próprio caderno já tem o que ele está querendo. Ó, o desenho da lousa está isso aqui. Ele queria que eu fizesse aqui. Sim, desenha ali para mim. Não, mas tá certo, dá certo. Mas a perspectiva. Ele já tinha falado, eu também. Ah, mas aí, gente, é uma preocupação de vocês se expressar. E de novo, não tá errado. Só que, gente, como é que eu vou. Tá bom, eu vou tentar fazer o desenho e tentar explicar para vocês. Você vai fazer ali, ó. Não, assim, mas você não me deixou claro que tava. Você me falou só deito o quadrado. Deito o quadrado. Não, o que interessa é que tem a corrente atravessando a superfície delimitada pelo retângulo. Só que ainda tem um detalhe. Então, um detalhe que provavelmente nos livros que vocês têm aí não vai estar colocado. Eu vou colocar esse retângulo, eu vou subir ele bem alto. Mas vou subir ele bem alto. Mas bem alto, tá? Se eu fizesse o desenho do Beneduzzi, eu ia lá na parede. Tá? Por que eu vou subir ele bem alto? Nesse ponto, ele está bem longe do solenoide. Nesse ponto, quanto vai valer o campo magnético? 0. Isso facilita a minha vida. Porque agora o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que calcular a integral de linha do campo. Só que essa integral de linha vai ser a integral ao longo da linha 1, que é essa curva, mais a integral ao longo da linha 2, mais a integral ao longo da linha 3, mais a integral ao longo da linha 4, percorrido nesse sentido. De acordo? Tudo bem? Certo? Então vamos calcular a integral ao longo da linha 1. Integral ao longo da linha 1. Integral ao longo da linha 1. O campo B na linha 1 está para cá. Módulo constante. O DR, que ângulo faz o B e o ΔR? 0. Em todos os pontos da linha 1, né? Cosseno de 0, 1. De acordo? Tudo bem? Então vai ficar só integral de B, que é o que eu quero saber? DR. Tudo bem? Ao longo dessa linha, o campo está para cá. O DR está para onde? Para cima. Quanto que deu? 0. Aqui em cima eu coloquei bem longe. Quanto que é o campo? E aqui quanto que é? 0. Então tudo isso daqui. 4π km, corrente que atravessa a superfície. Agora você tem que tomar cuidado. Quanto que é a corrente que atravessa a superfície? Depende da quantidade de espira. Porque, por exemplo, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 espiras.
Então está passando uma corrente, 2 correntes, 3 correntes, 4 correntes. Entenderam que depende do número de espiras? Tudo bem? 4π km vezes a corrente N, que é o número de espiras, vezes I. Tá certo? B sai fora, né? Vai ficar só a integral dr, que é praticamente esse comprimento. Esse comprimento eu vou chamar de L. Então como é que vai ficar? B igual a quanto? 4π km N I sobre L. Aqui, ó. Olha o motivo da Ana Laura, olha o motivo de você tentar juntar muita bobina. Porque, na realidade, o campo magnético no bobina, o campo magnético no solenoide, ele é intensificado pela concentração de espiras. Quanto mais espiras você tem por unidade de comprimento. Por isso que você faz a espira e você tenta juntar bastante. Tudo bem? Em geral, isso é apresentado na seguinte forma. 4π km N, número de espiras, vezes I. Tudo bem? Esse N é o número de espira por unidade de comprimento. O I é a corrente. Entenderam? Entenderam ou não? Tá? Nos exercícios que vocês vão fazer, na hora que vocês forem procurar em livros, eles não usam 4π km. Eles usam isso aqui, ó. μ0 sobre 4π. Tá? Que é essa constante ali. Tá bom? É igual aqui, ao invés de 4π KE, é 1 por ε0, né? 1 por ε0, não... É só μ0, não tem o 4π. É só μ0. Tá bom? Só μ0. É porque na outra você troca 1 por ε0 por μ0. Tudo bem? Certo? Tudo bem? Acabamos o conteúdo para a prova. Pergunta 6 que decidem. Vocês querem exercícios para a semana?